Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo do Vem Segue-me, né? Hoje nós vamos estudar um pouco mais a respeito de terceiro NEF. Bom, então na verdade vamos começar a estudar, né? Então vamos começar a estudar o capítulo 1, os versículos 4 até o 21 e o capítulo 5 dos versículos 1 a 3. Bom, o tema da nossa aula de hoje será: O Senhor cumpre todas as suas promessas. Como você imagina que se sentiria se fosse um dos fiéis daquela época descrita em terceiro Nef 1 ao 7? Primeira pergunta, bem interessante. A segunda pergunta nos leva a uma reflexão maior ainda. Como teria sido, por exemplo, aguardar pela noite sem escuridão que anunciaria o nascimento do Salvador, sabendo que seria morto se isso não acontecesse? Bom, são duas questões muito difíceis de ser respondidas. Talvez nós saibamos qual seja a resposta a dar. A resposta, eu não duvido que nenhum de nós saibamos, não. A resposta que nós deveríamos dar é: não, eu seria fiel. Eu iria continuar aguardando mesmo com a própria morte em risco. Mas será que nós verdadeiramente faremos isso? Hoje em dia nós vemos tantas pessoas que se afastam da igreja e que voltam para o mundo por motivos tão fúteis, por coisas tão pequenas. Será que pessoas que se afastam por motivos fúteis e coisas pequenas estariam dispostos a dar sua vida pelo Evangelho? Se estariam dispostos, por que não dão suas vidas e superam as diferenças e rivalidades que criam dentro da igreja? Então, é uma questão bem complicada de ser respondida para mim, porque só sabe onde o sapato aperta quem está com calo. Então, são perguntas muito difíceis que nos devem ser orientadoras, né? Que nos levem à ponderação séria a respeito de como tem que ser a nossa conduta como membro da igreja. A gente, de repente, pode estabelecer um paralelo para que a gente possa perceber qual seria a nossa possível resposta. Alguma vez nós já estivemos passando em algum lugar ou alguma coisa e vimos alguém falar mal de Jesus Cristo ou fazer alguma coisa com um dos seus seguidores e defendemos a nossa fé nesse momento? Se você não fez isso, se eu não fiz isso, numa situação tão simples como essa, como é que nós iremos então ser capazes de defender a nossa fé com a nossa cabeça a risco, né? Vou repetir. Eu sei o que eu teria de dizer, mas naquela situação em que os nefitas estavam, muitos caindo na incredulidade, muitos se afastando da igreja por medo de morrer, porque não estavam vendo os sinais se concretizarem. É algo a se pensar qual seria a nossa resposta. Vou repetir. Nós sabemos qual deveria ser a nossa resposta, mas eu tenho as minhas dúvidas, sinceramente, se nós seremos capazes de fazer o que esse povo fez. Certo? Então vamos continuar. Ao ler terceiro Nef, capítulo 1, do versículo 4 ao 21, vamos ler. E aconteceu que no começo do 92º ano, eis que as profecias dos profetas começaram a cumprir-se plenamente, pois maiores sinais, maiores milagres começaram a ser realizados entre o povo. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras proferidas por Samuel, o Lamanita, já havia se esgotado, e começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo: Eis que a hora já é passada, e as palavras de Samuel não se cumpriram. Portanto, vossa alegria e vossa fé, concernentes a isso, foram inúteis. E aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra, e as pessoas que haviam
acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que por algum motivo não se cumprissem as coisas que haviam sido anunciadas. Mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite, e aquele dia que seria como um dia sem noite, para saber que sua fé não havia sido vã. Ora, aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Ora, aconteceu que quando Nefe, filho de Nefe, viu esta maldade de seu povo, afligiu-se-lhe extremamente o coração. E aconteceu que saiu e prostrou-se e clamou fervorosamente a seu Deus em favor do seu povo. Sim, daqueles que estavam prestes a ser destruídos em virtude de sua fé na tradição de seus pais. E aconteceu que clamou fervorosamente ao Senhor todo aquele dia. E eis que lhe chegou a voz do Senhor, dizendo: Levanta a cabeça e tem bom ânimo, pois eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E amanhã virei ao mundo, para mostrar ao mundo que cumprirei tudo aquilo que fiz com que fosse dito pela boca dos meus santos profetas. E eis que venho aos meus para cumprir todas as coisas que lhe dei a conhecer aos filhos dos homens, desde a fundação do mundo, e para fazer a vontade tanto do Pai como do Filho. Do Pai por minha causa e do Filho por causa da minha carne. E eis que é chegada a hora, e esta noite será dado o sinal. E aconteceu que as palavras que Nefe ouviu se cumpriram, segundo o que fora dito. Pois eis que ao pôr do sol não houve escuridão. E começou a admirar-se, porque não houve escuridão quando chegou a noite. E muitos dos que já não haviam acreditado nas palavras dos profetas caíram por terra e permaneceram como mortos, pois viram que o grande plano de destruição que havia preparado para os que acreditavam nas palavras dos profetas foram frustrados, porque o sinal anunciado já surgia, e começaram a compreender que o Filho de Deus logo apareceria. Sim, em suma, todo o povo de toda a face da terra, do oeste até o leste, tanto na terra como no norte, quanto na terra do sul, ficou tão assombrado que caiu por terra, porque eles sabiam que os profetas haviam testificado muitos anos antes e que o sinal profetizado já estava aparecendo, e começaram a tremer em virtude de sua iniquidade e descrença. E aconteceu que não houve escuridão toda aquela noite, mas estava tão claro como se fosse meio-dia. E aconteceu que o sol tornou a nascer na manhã seguinte, segundo a ordem natural, e sabiam que era o dia que o Senhor iria nascer, por causa do sinal que fora dado. E tudo aconteceu, e tudo acontecera, sim, cada pormenor, segundo as palavras dos profetas. E aconteceu também que uma nova estrela surgiu, segundo a palavra. Bom, gente, uma coisa que me chama a atenção nessa escritura aqui, antes da gente ler o 5, do 1 ao 3, que me chama bastante atenção aqui, é que um pequeno detalhe era suficiente para transformar todas as profecias em mentiras. Como assim? Seguinte, os sinais estavam acontecendo e eles optaram por não acreditar. Mas
pelo que se compreende da leitura, parece que o único sinal que faltava aparecer, que já tinham aparecido anjos ministrando e etc. O único sinal que me pareceu que faltou até aquele momento em que foi promulgada a pena de morte foi o da noite iluminada como um dia, a noite sem trevas. Então, é como se eles pensassem, não, isso aqui não vai acontecer, as outras coisas vão acontecer, mas com certeza isso não vai acontecer. Não tem como uma noite ficar iluminada como se fosse um dia. É como se eles tivessem raciocinado dessa forma e tivessem batalhando, molestando, como diz o outro, né, na cabeça das pessoas, que tal fenômeno não iria acontecer, que seria impossível que uma noite ficasse tão iluminada de forma a pensar que era um dia. Então eles tinham a certeza que isso não iria acontecer e por isso eles se sentiram no poder e na certeza de que iriam criar uma pena de morte e que iriam matar todos aqueles, porque sabiam que esse sinal não iria acontecer. Então, é isso que me chama a atenção. A iniquidade daquele povo era tão grande, a iniquidade, que tudo já havia sido cumprido, com exceção desse sinal da noite sem trevas. E foi suficiente para eles escarnecerem e fazerem com que muitos fiéis desanimassem e desistissem do Evangelho. Isso me chama muita atenção nessa escritura. Agora, capítulo 5, 1 a 3. E então, eis que não havia uma só alma entre todos os nefitas que tivesse menor dúvida quanto às palavras proferidas por todos os santos profetas, pois todos sabiam ser necessário que elas se cumprissem. E sabiam que era necessário que Cristo tivesse vindo por causa dos muitos sinais que haviam sido dados segundo as palavras dos profetas, e em virtude das coisas que já haviam acontecido. Sabiam que era necessário que se cumprisse todas as coisas conforme anunciadas. Por conseguinte, abandonaram todos os seus pecados e as suas abominações e suas libertinagens e serviram a Deus com toda a diligência, dia e noite. Olha como é interessante. Tanto nefitas como lamanitas, depois deste sinal, passaram a seguir o Evangelho. Em outras palavras, eles só foram convertidos depois de um grande sinal ser manifestado a eles. E não é à toa que tempos depois eles se afastaram do Evangelho de novo. Por quê? Porque as pessoas que estavam vivas na quarta geração, como a gente vai ver, né, não eram as pessoas que haviam visto o próprio Salvador ministrando, não eram as pessoas que haviam visto o sinal do nascimento e o sinal da morte. Então eram pessoas que haviam apenas ouvido o relato dos antigos. Então, eles eram um povo como Judas, né? Que tinha que ver para crer. Tem até um ditado, né? Que as pessoas dizem, esse fulano é igual a Judas, tinha que ver para crer, né? Judas não, desculpa, gente. Tomé. Tomé. Ainda bem que eu percebi que eu estava dizendo Judas. É Tomé, né? Que tem que ver para crer. Certo? Desculpa aí. É apóstolo. E aí eu confundi o nome, tá bom? Aí continuando. Ao ler essas escrituras, e conte o que Nefe e os outros crentes fizeram para manter a fé durante esses tempos difíceis. Bom, então o que é que Nefe e os outros fizeram? Nefe, gente, em meio a tanta perseguição, ele não fugiu, ele não se escondeu, ele não negou sua fé, ele não se afastou, pelo contrário. Ele prostrou-se em um clamor ao Senhor. Ele foi orar, foi pedir ao Senhor que lhe desse forças, não para ele, mas para todo o povo que estava enfraquecido, certo? Então isso nos dá
um ensinamento muito poderoso. Não importa qual seja a perseguição. Não importa se o emprego não vem. Não importa se você está sendo perseguido por alguém. Não importa se você está sofrendo injustiça. Se você está sofrendo no seu casamento. Quando estivermos no problema que for, nós só devemos procurar uma pessoa, o Senhor. É o Senhor que vai nos confortar adequadamente, é o Senhor que vai renovar nossas forças, é o Senhor que vai nos ajudar. Porque foi isso que Nefe fez. E é isso que nós devemos fazer também para vencer os desafios. De que modo o Senhor os abençoou? Então, quando Nefe fez a oração, como foi abençoado com a revelação de que o sinal iria acontecer. Então, com certeza, gente, Nefe saiu dali ó, feliz da vida, correu para a igreja, correu para os outros irmãos, disseram, olha, o Senhor me disse que vai ser hoje. Alegra-te, tem de bom ânimo que vai ser hoje. Então, com certeza, foi uma coisa que Nefe fez quando ouviu a resposta do Senhor. Mas eu pergunto a vocês, uma coisa para a gente. Responda aí nos comentários, por favor. Você acha que se todo o povo nefita tivesse se tornado incrédulo e tivesse desistido do evangelho, será que o sinal teria ocorrido? Uma pergunta que eu estou me fazendo aqui agora. Me diga a sua opinião aí. O que é que você acha? Escreva aí nos comentários embaixo. Você acha que o sinal a noite sem trevas teria acontecido se não houvesse mais nenhum fiel entre o povo de Nefe ou entre os lamanitas? O que é que vocês acham? Esse é um bom questionamento, viu? Dê a sua opinião, deixa aí o comentário no abaixo e aí a gente pode conversar sobre isso nos comentários, tá bom? E aí vem a questão seguinte: o que você aprendeu que pode ajudá-lo quando estiver aguardando as bênçãos prometidas pelo Senhor? Bom, para mim agora ficou muito mais claro, certo? Então, ter fé e ter bom ânimo, não desanimar, porque se o Senhor prometeu, ele cumprirá. Mas às vezes, gente, o cumprir depende da minha diligência. Lá na seção 82, versículo 10 de Doutrina e Convênios, que é uma das poucas escrituras que eu sei de código, tão importante que essa escritura para mim. Ela diz: eu, o Senhor, estou obrigado quando fazeis o que digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa alguma. Então, tudo que o Senhor nos prometeu será cumprido se nós formos obedientes, certo? Precisamos lembrar disso, precisamos lembrar que sem Ele nós não vamos conseguir vencer o mundo. Sem Ele nós não seremos capazes de suportar as dificuldades do mundo. Sem Ele nós não vamos conseguir quebrar os grilhões que nos prendem. Então foi isso que eu aprendi com esses exemplos dessas experiências do livro de Mormon, né? Desses capítulos do terceiro Nefe. Eu aprendi que quando eu estiver angustiado, eu devo procurar o Senhor. Quando eu estiver sendo perseguido, eu devo procurar o Senhor. Eu devo me fortalecer, porque as bênçãos que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Para mim, para você e para todos aqueles que perseverarem. Bom, gente, não esqueçam, certo? Vamos ler durante a semana capítulo 1 ao capítulo 7 de Terceiro Nefe. Conhecer toda a história. Conhecer todo o relato. E não esquece de responder a minha perguntinha nos comentários, viu? Você acha que o sinal A Noite Sem Trevas teria ocorrido se todos tivessem apostatado, se afastado, deixado de ser cristãos, vamos dizer assim, com medo da pena de morte? Dê sua opinião aí. Deixa o comentário lá, tá bom?
Então eu encerro esse vídeo em nome de Jesus Cristo. Amém.